Instinto é tudo aquilo que a gente faz sem pensar, sem ser aprendido, tá bom? Então, por exemplo, um bebezinho, ele nasce com o que a gente chama de comportamentos reflexos, né? Então, nas primeiras horas de nascimento do bebê, ele apresenta um engatinhar, sabe? Depois esse reflexo ele some, ele desaparece e só volta lá com 8 meses de idade, que é quando a criança começa a engatinhar, e já não é mais reflexo, já é uma aprendizagem. Mas as primeiras horas do bebê, ele nasce com reflexo de marcha, né? Como se ele estivesse andando, depois como se estivesse engatinhando, e você coloca, ele se movimenta mesmo, recém-nascido. Você coloca ele sobre uma superfície plana, ele vai engatinhar sim, ele vai colocar um pezinho na frente do outro, ele vai ter o reflexo de preensão palmar, né? Que ele fecha imediatamente. A mãozinha, sabe? Todos esses reflexos não são comportamentos aprendidos, eles são instintivos, tá? Então, tudo que a gente não aprende, tudo que a gente não precisa observar uma outra pessoa, uma outra espécie e fazer igual, ou ouvir, compreender, né? Tudo que a gente faz automaticamente, de forma automática, sem pensar, né? Sem aprendizagem nenhuma, é considerado instinto, tá? A ideia de que existe um instinto materno é muito difundida na nossa sociedade, no sentido de que toda mulher, quando ela pare, nasce nela o instinto materno, que ela já sabe fazer tudo. Ela já sabe pegar o bebê, ela já sabe dar mamar pro bebê, ela já sabe cuidar do bebê. Ela, né, é isso que é instinto, sabe? Assim, como se já nasceu o bebê, ela sabe tudo o que fazer. E aí, com isso, você já vê que não existe instinto materno, né? Na nossa espécie não existe cuidado materno. A gente cresce dentro de uma sociedade que fala que a mãe, ela ama o bebê. A gente cresce numa sociedade onde a gente observa como as mães seguram o bebê, como elas amamentam o bebê. Né? Então, a gente reproduz isso por meio de observação, por meio de histórias, uma pessoa conta para outra, a gente assiste novela, uma série de coisas. E aí a gente reproduz, né? E muitas mulheres, muitas ficam desesperadas quando elas acreditam nisso, nesse instinto materno, né? E quando nasce o bebê, elas não sabem fazer nada. Elas falam assim, meu Deus, eu não sei dar banho. Eu não sei se o choro do meu bebê é de sono, é de frio, é de fome. Meu Deus, eu não sei dar o seio pro bebê da forma certa. Eu acho que eu tô segurando ele da forma errada. Eu acho que ele sente dor quando eu... Sabe, assim? Então elas ficam assim, desesperadas, achando que tem algo de muito esquisito com elas. Porque existe instinto materno, né, na cabeça delas, né? E o que está acontecendo que esse instinto não veio, né? É porque ele não existe. O amor materno, ele é uma construção e também é bem confundido com instinto materno. Algumas pessoas confundem instinto materno com amor materno. Amor materno é uma construção social. A partir de um dado momento na história da humanidade, foi imposto de imposição, né? Que a mulher tinha que amar o seu filho. Até o século XVI, mais ou menos, as pessoas tinham afeto pelas crianças, né? As crianças, elas nasceram com várias características muito bonitinhas aí, pra gente poder segurar, cuidar, né? Zelar para que ela sobreviva. Mas o amor, como a gente conhece hoje, isso não existia. Existia o afeto, o respeito, achava bonitinhas as brincadeiras deles e tudo mais, né? Ninguém desprezava a criança, não era um desprezo, né? Mas... se a criança morresse, era mais ou menos assim, tô grávida de outro, sabe? Já tenho 30 filhos, agora, né? Depois desse que morreu vai vir outros 30, mais ou menos assim, sabe? Então, assim, era uma perda que poderia ter algum sentimento, tipo, poxa, que pena, né? Que esse se foi, mas não era um pesar, né? Porque não existia essa construção da romantização da maternidade, não existia essa construção de que a mulher nasceu para ser mãe, tá? Até o século XVI não existia essa ideia. A partir do século XVII começa a existir essa ideia.
Inclusive as mulheres que não amamentassem os seus bebês, o infanticídio era muito comum, sabe, assim, não era nem punido, não era nem questão de preso caso uma mãe matasse o bebê, o filho, isso era muito comum. Então criança morria direto, era muito comum lidar com a morte infantil. E depois do século XVII começaram então a necessitar que as crianças sobrevivessem, precisava de adultos por uma série de fatores, porque já estava morrendo em guerra, morrendo de doença, e a gente precisa de adulto para mão de obra para uma sociedade sobreviver. Então precisava que as crianças elas sobrevivessem, chegassem até a vida adulta. E com isso eles perceberam que poderiam colocar, né, a ideia de amor materno, de instinto materno. Começaram a construir a imagem da Sagrada Família, de Maria e tudo mais, né? Para que pudesse haver aí, então, essa identificação da mulher com essa figura e que ela começasse, então, a amar incondicionalmente o seu bebê. Só que imagina, hoje é quase fácil para a gente pensar nisso, né? Para a maioria, porque a ideia da romantização da maternidade está em todo lugar. Então, é fácil para muitas pessoas pensarem dessa forma, mas naquela época, não. Né? No século XVII não, porque começa a ter essa ideia no século XVII, antes nem existia. Então as mulheres que passam por essa fase de transição, muitas delas eram condenadas à forca, por exemplo, né? Elas eram condenadas à morte, né? Quando de repente descobriam que ela matou o bebê por algum motivo, não quis cuidar da criança, deu a criança, alguma coisa assim, porque eles precisavam afirmar que a mulher passasse a cuidar do seu bebê. E para isso, para que a mulher pudesse cuidar do seu bebê, tinham que inventar a história do amor materno, tá? A mesma coisa, gente, pra família, tá? Então, assim, não sei se vocês se lembram, mas a gente estudou isso em história, que os casamentos, eles não aconteciam por amor, né? Mas sim por bens, né? Juntar o meu bem com o seu bem. Pobre não casava, não existia casamento para pobre, só existia casamento para quem tinha dinheiro, e as pessoas se conheciam no dia do seu próprio casamento, né? E aí estavam exigindo a monogamia, o que era muito difícil, porque até então a monogamia também não era valorizada, né? Monogamia é você ter um único parceiro afetivo, né? Então você não pode ter mais. E antes ela era, né, tipo, não valorizada e passa a ser valorizada, porque se os meus bens vão ficar para os filhos, né, que essa mulher tiver, então eu preciso ter certeza que esse é o meu filho, sabe? Uma série de construção assim. E aí o que acontece, né? Para que o homem possa ser monogâmico e a mulher ser monogâmica, porque não é da espécie humana isso, nós não nascemos com o instinto da monogamia, tá bom? Porque se a gente tivesse nascido com esse instinto, você não teria tido tantos namorados, tantas namoradas, não estaria no seu segundo casamento, não teria traído seu marido, não teria traído sua esposa, tá certo? Não teria namorado várias pessoas, então a gente não teria culturas onde pode a poligamia, onde homens se casam com várias mulheres, onde, né, mulheres podem se casar com mais de um homem, tudo mais. Então, assim, a monogamia não é, né, assim como o instinto materno não é da nossa espécie, tá bom? Talvez a monogamia seja lá dos pinguim, mas não nosso, não é nosso, tá? Instinto materno talvez seja de alguma espécie animal, mas não nossa, não é da nossa espécie. Tá? É uma construção social. Então, como foi necessário para ver a monogamia construir o amor entre homem e mulher, essa ideia de amor, né, entre homem e mulher, que começa inclusive lá na época do trovadorismo, né, aquelas cantigas de amor, cantigas de amigo, que eram inclusive para o amante, não para o marido, tá? Uma série de fatos históricos aí que só a gente estudando mesmo, né? Ou se relembrando aí dos fatos históricos. Da mesma forma surge o amor materno, uma construção social também, tá bom? Então, tanto o amor de homem por uma mulher, de uma mulher para mulher, de um homem para homem, seja o que for, quanto da mãe para o filho, do pai para o filho, do filho para o pai, para a mãe, são tudo fruto de uma construção social, tá? Então, dessa forma, instinto materno não existe. O que existe é amor materno. E amor materno não é dado de forma instintiva, e sim de uma forma construída socialmente.